Como o transtorno de personalidade borderline se manifesta nas pessoas e em qual idade? Vamos lá. Vamos lá. Olha, geralmente com dificuldades interpessoais, por conta dos sintomas mesmo. A gente vê que tem um pico aos 14 anos, né? Por mais que tenha aquilo de... Adolescência, né? Isso, Na os entrada sintomas, ali da adolescência. da adolescência. Aí depois há um certo contínuo, uma curva descendente contínua até mais ou menos uns 20, até uns 28 anos, né? E depois tende a se estabilizar um pouco. Não voltar aos sintomas ao zero, né? Mas se estabilizar Sim, naquele melhora, né? Isso. A intensidade. Mas muitos pacientes não têm, né? Às vezes permanece com sintomas do mesmo jeito, né? E geralmente é por dificuldades interpessoais, por dificuldade de interpretar a intenção dos outros, acabar tomando atitudes impulsivas e isso trazer muito arrependimento depois. Você está falando uma coisa, essa hipersensibilidade que o border tem de captar, né? Então, eu me lembro que uma vez estava com uma adolescente, com 15 anos, e a mãe, e aí ela estava contando, aí teve uma hora que a mãe fez assim, esse movimento. Aí ela, tá vendo? Olha só, ela acabou de me rejeitar, ela acabou de dizer que tudo que eu tô falando é mentira. Ela não tem paciência. Aí a mãe tinha olhado um recado no celular da empregada, dizendo que tinha esquecido a chave e que ela teria que sair dali para ir, porque a mulher tá do lado de fora. Ela fez esse movimento para isso. Naquele momento, ela fez assim... Pronto, ela estava tão ligada na reação da mãe, a conexão, né, que ali ela parou tudo. Aí ela falou assim, minha filha, eu vou ter que ir lá em casa, que a fulana tá sem chave, não entra. E seu irmão tá dentro e não sai. Ele tem que ir para a escola. Então, doutora, eu vou. Aí quando ela saiu, eu falei assim, você interpretou errado, né? Ela, ainda não detectei isso. Aquela coisa assim. Porque ainda tá na ira, né? Aí a gente foi conversando, no final ela falou assim, pô, paguei um mico, né? Eu falei, não, eu também achei que tinha acontecido alguma coisa, mas a gente não estava ali vendo o celular dela, né? A gente estava aqui concentrada. Ela falou, também vou chegar em casa e vou fingir que não aconteceu nada. Falei, tá bom, se não tiver discussão, já é um tratado de paz. Exato. Né? E foi muito interessante isso. E outra coisa que eu fazia muito com a família dos adolescentes, deu aquelas explosões, não fica na hora, deixa. Eu ainda digo assim, a tática dos 48, 72 horas. Não toca no assunto em 48, 72 horas. Porque senão você reforça. Exatamente. Porque essa percepção, depois de um tempo, do paciente mesmo já vai ser diferente, né? Ele mesmo já vai ter consciência disso. Exatamente. Você sabe que tem alguns colegas que eu até brinco na minha página, que eu falo que são border haters. Que border haters é ótimo. Eles falam muito que a empatia do borderline, na verdade, não existe. Que a empatia é só por causa da hipervigilância e da hipersensibilidade. Mas isso não explicaria o arrependimento que ele tem depois, né? Então, esse arrependimento, essa amargura que é diretamente proporcional ao que acabou causando no outro, né? Isso eu não consigo de verdade ver isso e ver uma pessoa que depois de um ato assim, acabou tendo atitudes autodestrutivas, que ficou acamada, ficou com traqueostomia, né? Com sono. E falar que essa pessoa fez isso só porque queria chamar atenção. Não consigo. Ainda mais o implosivo. Ainda mais implosivo. O implosivo, eu me preocupo mais com o implosivo do que com o explosivo. Engraçado. Sempre me preocupei mais. E eles acabam se baseando muito naqueles, falando dos estudos, né? De que 40%, 30% dos border teriam psicopatia, o que não é verdade, né? A gente vê que, apesar de ser muito difícil de quantificar a questão de sobreposição de uma outra personalidade, obviamente quem vê de fora vai interpretar atitudes desesperadas como maldades deliberadas, né? Então, mas aí são atitudes psicopáticas. Isso, que também não define. A psicopatia. Exatamente. Né? Tem tanta coisa que a gente tem que separar, né? Não é assim, eu também não acredito. Eu acho que é uma minoria. Minoria, né? Minoria mesmo.